Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Botelho, eu sou um dos idealizadores do IPLD e também eu sou o responsável pela coordenação da nossa comissão de certificação. O motivo aqui da nossa conversa de hoje é para falar sobre a CPLD-FT, que é a nossa certificação profissional em prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Eu acho que antes de mais nada, eu queria recapitular rapidamente para falar quem somos, né? O porquê do IPLD, quais os seus propósitos, quais os seus objetivos. Então, o IPLD foi fundado em agosto do ano passado, portanto, acabamos de completar um ano de existência, por iniciativa da ANL Reputacional, que angariou aí o apoio de importantes agentes de mercado que atuam essencialmente, ou em muitos casos, atuam exclusivamente nas atividades de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. E o IPLD é, portanto, a entidade representativa dos profissionais que se dedicam a essas atividades, ou seja, de prevenção e combate aos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e também de financiamento ao terrorismo. Quais são os objetivos do Instituto? O IPLD tem como principais objetivos, em primeiro lugar, incentivar os profissionais que atuam na área, valorizar esses profissionais, eu acho que dispensa explicações, né? Por que os profissionais de IPLD precisam ser valorizados, precisam ser reconhecidos, também representar e defender os interesses, portanto, dos associados do Instituto. Então, essas são as premissas do IPLD. Incentivar, valorizar, representar e defender os interesses dos profissionais de IPLD. E a gente pretende alcançar esses objetivos através do fomento, da união e da articulação dos conhecimentos, das experiências, né, de todos os profissionais envolvidos nessa atividade, contribuindo de forma efetiva para o constante aperfeiçoamento e êxito das suas atividades profissionais. Então, essas são as premissas do IPLD. Em termos de estrutura, o IPLD é composto por uma presidência. O nosso presidente é o Dr. Robinson Fernandes, que é de um dos laboratórios de tecnologia de prevenção à lavagem de dinheiro da Polícia Civil, aqui do estado de São Paulo. Nós temos aqui o Conselho Fiscal, que é comandado pelo Paulo Aracaki, que é um profissional de mercado que atua também em funções de compliance e PLD. Nós temos a diretoria especialista, atualmente titulada pela Aretusa Sena, profissional com larga experiência no mercado financeiro e atualmente é head de compliance e PLD de um banco de câmbio. Na diretoria educacional e de certificação profissional, nós temos o Vitor Moller, que também é do Laboratório de Tecnologia da Polícia Civil de São Paulo. Temos na diretoria de comunicação e eventos a Sandra Buch, que está ali pilotando a câmera, que também é uma das idealizadoras e é associada fundadora do Instituto. E por último, na diretoria de administração e finanças, a gente tem o Carlos Henrique, que é também Compliance Officer e atua com PLD numa grande corretora de valores. Então percebam que a gente já conseguiu atingir um dos nossos objetivos, que é exatamente aproximar a iniciativa pública, né, em relação à iniciativa privada, para que a gente tenha essa união de esforços num objetivo comum. Isso, graças a Deus, vem acontecendo de maneira bastante significativa. Hoje nós temos, não apenas no corpo diretivo, mas nas diversas comissões do Instituto, nós temos diversos profissionais da iniciativa privada, com larga experiência na área, como também temos diversos profissionais da iniciativa pública. Com destaque para a Polícia Civil de São Paulo, temos representantes da Polícia Federal, inclusive de laboratórios de tecnologia da Polícia Federal, que nos apoiam nas comissões que já estão em andamento. Comissões que, para nossa satisfação, elas têm uma limitação na quantidade de integrantes,
né, Sandra? A gente procura estabelecer um limite aí de 10 integrantes de cada comissão e temos aí uma fila de espera de pessoas querendo participar dessas comissões. De qualquer forma, mesmo que o profissional, independente do nível hierárquico que ele ocupe, desde um analista, né, em início de carreira, até um gestor, todos os associados sempre terão acesso a todas as deliberações e publicações produzidas pelo Instituto. Então esse é um dos grandes objetivos, né? Atingir todos os públicos. Muito bem. Falando especificamente agora da certificação profissional, e aqui eu queria até destacar que nós tivemos como preocupação trazer uma espécie de FAQ para vocês, né? As principais dúvidas que nós temos recebido, né, questionamentos em relação ao exame de certificação. O que eu posso adiantar para vocês, e isso a gente tem percebido claramente, no site do IPLD, que já está há 1 ano no ar, né, Sandra? É, mais ou menos isso, sim. Ele está mais ou menos 1 ano no ar. A página mais visitada do site é a página de certificação profissional, né? E aí a gente, por exemplo, promove eventos como esse, né, com um público limitado. Por quê? Porque o pessoal tem medo de fazer a certificação, né? Existe um paradigma, né, no mercado aí de que, nossa, né, é algo assim de outro planeta fazer uma certificação profissional. Então, um dos grandes objetivos dessa nossa conversa é a gente, de alguma forma, contribuir com informações que vão incentivá-los a fazer a certificação, né, e justificar o porquê da importância de obter essa certificação profissional. Então, em primeiro lugar, qual é a importância de uma certificação profissional? Seja ela qual for, seja a CPLD, do IPLD, seja uma certificação em IQEMS, seja uma certificação em tecnologia, aqui um área que trabalha com tecnologia, ou qualquer outra certificação. Então, certificação profissional, ela é uma declaração formal de comprovação emitida por uma instituição que tenha credibilidade ou autoridade legal e que deve ser concedida seguindo-se um ritual rigoroso a fim de que se tenha fé pública e aceitação social. Então, qual é o tipo de pergunta que nós recebemos com muita frequência, né? A certificação profissional do IPLD está homologada ou autorizada pelo Banco Central? Ou pela CVM, ou pela SUSEP? Existe isso? Sim ou não? Quem tem aqui a CPA 10 ou CPA 20? Vocês sabem do que eu estou falando, né? A certificação profissional do mercado de capitais, que é exigida não só para o gerente da agência, como para pessoas que atuam em mesas de trading, né? Atuam em instituições financeiras, precisam ter a certificação CPA 10 e depois é feita a certificação CPA 20, que são concedidas pela Ambima, ok? Banco Central ou a CVM dão autorização para a Ambima conceder a certificação? Não. Então essa é a primeira questão que é importante esclarecer. A certificação profissional, ela passa a ter fé pública e aceitação social a partir do momento em que a entidade, no caso o IPLD, seja reconhecida pelo mercado como uma instituição capaz de conferir uma certificação confiável, uma certificação de qualidade, uma certificação que ateste os conhecimentos, as capacidades mínimas necessárias para o profissional que vai atuar em determinada área. Da mesma forma, por exemplo, como existe lá o tal do exame da OAB, né? Então, a OAB é uma entidade reconhecida perante o mercado, uma entidade autorreguladora e que, portanto, assume a responsabilidade de aplicar o exame e conceder ou não a carteirinha, a famosa carteirinha, né, do exame da Ordem dos Advogados. O princípio é o mesmo. Ok? Muito bem. E o que é a certificação CPLD-FT? Então, a certificação do nosso instituto,
é um programa de certificação profissional destinado às pessoas que atuam ou que desejam atuar nas atividades de prevenção e combate aos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Então, essa é a premissa da certificação CPLD. Quais são os benefícios dessa certificação? Em primeiro lugar, a certificação CPLD ela não é obrigatória, assim como a própria certificação internacional, a certificação da RQMS, também não é obrigatória. Mas eu posso testemunhar que a gente já vem percebendo algum movimento dos órgãos reguladores no sentido de passarem a exigir que os profissionais que atuam na área, ou no mínimo o gestor da área, tenha essa certificação. Tá? Então isso é importante. A partir do momento que essa certificação passa a ganhar fé pública e passa a se tornar, poderia dizer, um objeto de desejo do profissional que atua na área, o próprio regulador, os próprios reguladores vão acabar fazendo um movimento no sentido de passar a exigir essa certificação. E esse movimento a gente já vem percebendo. Ok? Então, essa certificação, por enquanto, ela não é obrigatória, mas certamente ela se apresenta como um importante diferencial competitivo. Por quê? Porque ela vai comprovar que o profissional certificado reúne conhecimentos técnicos e também outras competências mínimas necessárias para atuar na atividade de PLD. Né? É fácil implantar uma área de PLD? É fácil? Implantar as políticas, os manuais, os controles internos, os procedimentos de monitoramento, detecção, análise e comunicação de operações, é fácil? Não, é uma tarefa extremamente complexa. Portanto, não basta ter conhecimento acadêmico. Eu fiz lá uma pós-graduação em compliance, por exemplo, né? Sou formado em economia ou em direito, eu sou um cara plenamente capacitado para atuar com PLD. Né? Então, e pela nossa própria experiência de mercado, a gente percebe a dificuldade que o mercado, de uma maneira geral, tem, né, para encontrar profissionais qualificados para atuar com PLD. O movimento que a gente vem percebendo, não sei se alguém aqui já passou por esse processo, é no sentido de, poxa, o fulano ou a ciclana não deu certo em determinada área. Para não mandar ele embora, vamos fazer o seguinte, manda ele lá para o compliance, manda ele lá para o PLD, que é como se fosse um castigo, né? Vai trabalhar lá com compliance, vai trabalhar com prevenção à lavagem de dinheiro. Isso vem mudando, a gente percebe cada vez mais, e pelo próprio contato que a gente tem aí com inúmeras instituições, a quantidade de vagas disponíveis no mercado nas áreas de PLD. Seja na condição de analista, coordenador ou supervisor, e até mesmo cargos gerenciais. Então o pessoal nos procura no sentido de, você tem aí alguém para me indicar qualificado para atuar com PLD? Existem esses profissionais? Existem. Onde eles estão? Onde eles estão? Muito bem empregados. Obrigado. Não é isso? Né? Então a gente percebe que a CPLD e o próprio Instituto são uma ferramenta para que profissionais interessados em se especializar nessas atividades possam, de alguma forma, né, ampliar o seu leque de conhecimentos e se preparar e se habilitar para obter uma certificação. Ok? Bom, e quais são os diferenciais da CPLD-FT? Em primeiro lugar, para a obtenção da CPLD-FT, não é necessária a comprovação de experiência prévia nessas atividades. Ao contrário, por exemplo, do que é exigido pela própria EQMS.
que também concede a certificação do PLD, mas aquela certificação de âmbito internacional. E é importante ressaltar que por vezes podem surgir dúvidas, a certificação CPLD, ela não concorre com a certificação da EQIEMS. Porque a certificação EQIEMS, ela é destinada para os profissionais que tenham atuação no âmbito global. Então, filiais de instituições financeiras que tenham operações aqui no Brasil ou instituições financeiras brasileiras que tenham unidades de negócios no exterior. Portanto, é exigido que esse profissional também tenha conhecimento da legislação e das exigências, principalmente norte-americanas. Já no caso da CPLD-FT, em primeiro lugar, não é exigida experiência prévia nas atividades de PLD. Já na EQIEMS você tem que comprovar a experiência mínima de 5 anos atuando em áreas de PLD ou áreas afins. E outra coisa, também não há exigência de formação superior em áreas do conhecimento específicas. Eu conheço casos de, por exemplo, diretores responsáveis por prevenção à lavagem de dinheiro que têm formação em publicidade e propaganda. Ok? Isso o impede de exercer a função? Não. Qual é o requisito aqui? Conhecimento técnico, né? Competências mínimas para atuar na área. Quer dizer, a formação em áreas afins, ela se torna dispensável do nosso ponto de vista. Né? Então, hoje nós temos profissionais formados em exatas, né? Matemática, estatística, no ramo do direito, da economia, finanças, né? Que atuam em prevenção à lavagem de dinheiro. Mas nós também temos profissionais de mercado que têm excelente experiência, vasta experiência na área, em outras áreas de formação, né? Em letras, em outras áreas que não são afetas à PLD-FT. Então, esses são dois diferenciais importantes da certificação. E qual é o público-alvo da CPLD? É exatamente qualquer profissional, tanto da iniciativa pública como da iniciativa privada, que tem interesse em comprovar a sua capacitação para atuar em atividades de PLD-FT. Pelo próprio contato que a gente tem com esses profissionais da iniciativa pública, que atuam em áreas de inteligência financeira, eles mesmos dizem que são autodidatas. Né? Aprenderam na raça, no dia a dia, como desenvolver uma atividade de inteligência financeira, tratar, né, um grande volume de dados que hoje eles têm à disposição para fazer as suas análises de inteligência financeira. Né? Então, esse é um dos grandes objetivos do IPLD, é unir esforços, unir conhecimentos, compartilhar esses conhecimentos e experiências, tanto dos profissionais da iniciativa pública como dos próprios profissionais da iniciativa privada. Depois, por que fazer a CPLD? Exatamente para comprovar a capacitação do profissional certificado para atuar nas atividades de PLD e também isso vai acabar contribuindo para a alavancagem da carreira, além de proporcionar novas oportunidades no mercado de trabalho. Então, da mesma forma que existe uma carência, um déficit de profissionais capacitados, a gente também começa a perceber um movimento do mercado no sentido de exigir dos candidatos à vaga que tenham a certificação. Então, serve aí efetivamente como um diferencial competitivo e para a própria alavancagem da carreira. Então, está aqui, eu sou certificado, portanto, eu tenho competências, tenho conhecimentos mínimos necessários para atuar na área de PLD. Bom, e aí vem a pergunta, né? Qual é o conteúdo programático aplicado no exame da CPLD-FT? O conteúdo programático da CPLD-FT, ele consta do Guia de Referência de Estudos
está disponível no próprio site do Instituto, juntamente com o regulamento da certificação. E aí, eventualmente, a gente recebe muitos questionamentos no seguinte sentido: IPLD, vocês disponibilizam, né, uma apostila, um livro, né, que eu possa me basear para estudar, para realizar o exame de certificação? Então, por enquanto, o IPLD não está assumindo este compromisso de disponibilizar uma apostila, como existem essas apostilas, né, para concursos públicos. Quem aqui já fez concurso público? Né? Então, o que consta lá no edital, né, do concurso? O que vai cair na prova. E a apostila? Onde é que eu encontro? Ah, Alexandre, nas bancas de jornais. E pior que tem mesmo, né? Né? Para trabalhar na Caixa Econômica, concurso do Banco do Brasil, para delegado da Polícia Federal. Então, são empresas terceiras que enxergam ali uma oportunidade de desenvolver um material, apostilas, com base nos exames aplicados anteriormente para aquela determinada vaga. Então, nós do IPLD, neste primeiro momento, resolvemos divulgar o guia de referência de estudos. O que é o guia de referência de estudos? O que vai cair no exame. Alexandre, é muita coisa? É mais ou menos isso aqui, ó. Tá? É mais ou menos isso aqui. Ok? Existe a intenção de, sim, divulgar uma apostila com todo o conteúdo que vai ser aplicado no exame? Existe sim. Só que antes de fazer isso, o IPLD ele precisa se estruturar para quê? Para que esse material seja atualizado tempestivamente, toda vez que mudar uma norma, um regulamento, né? Então, esse material vai requerer o quê? A atualização constante. Tá? Muito bem. Outra dúvida bastante recorrente. Como e onde é aplicado o exame da CPLD? Então, o exame da CPLD, neste primeiro estágio, ele é aplicado, em primeiro lugar, isso sempre, ele é aplicado somente por profissionais habilitados pelo IPLD. Então, existem hoje, a Sandra me corrige se eu estiver errado, apenas 4 pessoas que têm acesso ao conteúdo completo do banco de dados de questões, e isso é guardado a 1000 chaves, para exatamente evitar qualquer conflito de interesses, vazamento de informações, como ocorre todos os anos, né? Nas provas do ENAD, do Enem, etc. e tal, que vaza o conteúdo da prova, né? Então ele é aplicado somente por profissionais habilitados pelo IPLD, que utilizam uma plataforma digital desenvolvida pelo IPLD para esse fim. E este exame ele é aplicado aqui em São Paulo, tá? Por enquanto, exatamente nessa sala onde nós estamos. O que é interessante ressaltar aqui? Existe a possibilidade do IPLD firmar parcerias com outras instituições, no sentido dessas instituições aplicarem o exame? Sim, essa hipótese não está descartada. Só que ali a gente está, neste momento, numa fase de namoro, né? Para verificar o quê? O grau de confiabilidade, de seriedade dessa instituição, que eventualmente a gente venha a fazer uma parceria, questões técnicas relativas à disponibilização do exame. Então tem uma série de questões técnicas de sigilo que precisam ser avaliadas antes da gente firmar parcerias. E qual é o grande objetivo das parcerias? Permitir que os profissionais que estejam em outras cidades, em outros estados, possam efetivamente fazer o exame sem ter que obrigatoriamente se deslocar até São Paulo. Ok? Posso fazer um parênteses? Sim. Curiosamente, o primeiro certificado não é de São Paulo. É. A primeira pessoa que passou é Ele veio do Rio né? de Janeiro. É. Ele veio do Rio de Janeiro para fazer o exame. É verdade. Pois é. Bom,
Como é composto o exame da CPL-DFT? O exame é composto por 100 questões de múltipla escolha, selecionadas de forma randômica pela plataforma digital. Ou seja, existe um banco de dados de questões, um banco de dados gigantesco e que está crescendo a cada dia, tá? E aí o sistema ele vai selecionar essas 100 questões de forma randômica, selecionar questões dos 11 módulos que a gente vai apresentar na sequência, e para cada candidato vai ser exibido um exame, uma prova diferente. Questões diferentes com níveis de dificuldade diferenciados, que são distribuídos equitativamente, e também até a ordem das alternativas. Então, no momento do exame, não adianta nem querer colar do colega do lado, primeiro porque vai ter gente supervisionando, e segundo que a ordem das alternativas ela é apresentada de maneira diferenciada. Então, não tem gabarito. Né? Então, isso é muito importante. Todas as questões possuem o mesmo grau de dificuldade? Como eu acabei de dizer, não. Então, o banco de questões da CPL-D é composto por questões com diferentes graus de dificuldade. Como eu disse, e essas questões são selecionadas de forma equitativa e randômica pela plataforma digital. Então, existem questões de nível fácil, questões de nível médio e questões de nível alto, né? Grau de dificuldade elevado. Alexandre, você pode dar um exemplo? Posso. Né? Um exemplo hipotético, hein? Não, o Alexandre já fez um spoiler para suas questões de exame, né? Mas, por exemplo, uma questão de nível fácil. De acordo com a circular 3461 do Banco Central, qual é o prazo de vigência da classificação de PEP após a pessoa deixar o cargo? Mole, né? Pô, 3461, prazo de vigência. Aí vai ter lá a alternativa. 1 ano após deixar o cargo. 2 anos após deixar o cargo. 5 anos após deixar o cargo. Mole. Essa questão já fácil para nós. Vamos lá, marca 5 anos, está tudo certo. Mas existem questões de grau de dificuldade alto, onde você tem um texto narrando uma determinada situação. Na sequência, você vê lá 3 ou 4 afirmativas, e aí vem as perguntas na sequência. Alternativa A, estão corretas apenas as afirmações 1 e 3. Estão corretas as afirmações 1, 2 e 4. Estão corretas as afirmações 4 e 5. Nenhuma das afirmações está correta. Aí a gente vai saber se o cara realmente entende daquele assunto. Ok? Então, para quem já fez concurso público, a Sandra levantou a mão. Quem mais que levantou? Começa pelas fáceis. Consigo pular questões? Sim. Porque no momento que eu estiver fazendo o exame, eu vou ter um painelzinho embaixo que vai me mostrar o tempo de execução da prova. É um cronômetro regressivo. Não foquem no cronômetro, pelo amor de Deus, foquem em fazer a prova, né? Um cronômetro regressivo, e lá aparece um painelzinho com as questões que já foram respondidas, ou questões que foram vistas, mas não foram respondidas. Então eu consigo administrar durante toda a prova quais as questões que eu já fiz e que já atribuí uma resposta, uma alternativa para aquela questão. Bom, qual é o índice mínimo de acertos para a obtenção da CPL-D? Então, o candidato ou a candidata deve acertar no mínimo 70% das questões. Ou seja, o índice mínimo de acertos é de 70 questões. Deixa eu passar aqui algumas informações para vocês. Antes desse exame ser disponibilizado, obviamente, tanto a plataforma digital como as questões foram testados, exaustivamente testados. E, inclusive, profissionais com larga experiência no mercado nos apoiaram no sentido de fazer um teste, avaliar a
performance da plataforma e avaliar a qualidade e assertividade das questões. E profissionais com 20, 30 anos de mercado, né? Puta, eu sei tudo de PLD. E daqui, onde é que eu... 2 turmas para o exame de certificação. A primeira turma aconteceu no mês de junho deste ano e a segunda turma agora no mês de agosto. E tivemos um aprovado. Por que tivemos só um aprovado? É a autoconfiança. Pois não. De quantos participantes? Não foram muitos, não. Não foram muitos, não chegou a 10 participantes, mas o índice está baixo de aprovação. Mas sabe por quê? Porque são pessoas que trabalham já com PLD há muito tempo e falam, não, eu sei tudo. Eu não preciso me preparar. Então fica a dica, eu não preciso estudar. Né? E aí vem para fazer o exame com a convicção de que vai tirar uma nota boa. Tem que estudar? Tem que estudar. Posso fazer um parênteses também? Sim. Mas assim, a maior parte das pessoas que se inscreveram para a prova ainda não vieram fazer. Por quê? Porque tem prova, nós tivemos prova em agosto. Junho e agosto. Depois a próxima prova agora em outubro. Dia 20 de outubro, a prova. E depois em janeiro. 19 de janeiro. Eu nem sei se alguém se inscreveu para outubro. O pessoal tá realmente mirando no mês de janeiro, que é porque fazem o download do guia e aí precisam de um tempinho a mais para estudar. Eu acho razoável, porque assim, olhando o guia, muito complicado, né? Você entender de SUSEP, entender de CVM, entender também de Banco Central, do COAF, do GAFIM. Então, assim, por mais que você seja bom naquele seu segmento, existem outros segmentos que também são exigidos na prova. Então, por isso que a maior parte dos candidatos ainda não marcou o exame. Né? Então, é uma informação muito curioso isso. Vou até compartilhar aqui. Desculpa o parênteses. É interessante. Vou até compartilhar uma informação interessante, que nessa última turma de agosto, teve uma pessoa, profissional de muitos anos na área, ele se inscreveu na véspera da prova, sexta-feira. O exame era no sábado. Dia 25 ele se inscreveu no dia 24. E veio aqui cheio de razão fazer a prova. Veio aqui cheio de razão, porque eu trabalho há muitos anos com isso, fui diretor do banco tal, sei tudo e mais um pouco. Aí na segunda-feira, que foi interessante, a gente viu um e-mail, né? Levei fumo. Vim fazer o exame e levei fumo. Quando é a próxima turma? Agora eu vou estudar de verdade. Então, cuidado com a autoconfiança. Realmente exige estudo. Eu mesmo, que homologuei 100% das questões, eu aprendi muito homologando as questões. Coisas que eu não tinha conhecimento. Então a gente sempre acha que sabe tudo, mas cuidado. Tá? E é um conhecimento muito rico. Muito rico. Muito rico mesmo. Vale muito a pena. Sem dúvida alguma, é um tremendo diferencial de mercado. Ok? Bom, quanto tempo eu tenho para realizar o exame? 3 horas. Alexandre, 3 horas são suficientes? São. Nós também testamos o tempo de execução de prova. Um exemplo de um desses profissionais experientes, que está há muito tempo no mercado, na época que a gente estava testando e homologando o sistema e as questões, ele levou 1h20. Aquela pessoa... Que passou na prova? Que foi o primeiro a terminar. Não, ele levou quase 2 horas, não foi não? Foi menos de 2 horas, mas teve gente que levou 2 horas e meia, 2 horas e 40. Então a gente entende, e pelas 2 turmas que já aconteceram em junho e agosto, que o tempo de 3 horas é mais do que suficiente para realizar o exame. Okay? É mais do que suficiente. Se o reloginho zerou, acabou a prova. O sistema vai considerar somente as questões que foram respondidas. Então, Alexandre, o que eu faço? Meu tempo está acabando, aqui é Masterchef, gente. Né? Meu tempo está acabando, faltam 10 minutos, a Ana Paula Padrão gritando, 10 minutos, faltam 20 questões para responder. Você tem 20% de chance. Escolhe uma alternativa e vai embora. Existem dissertativas? Não, não existe dissertativa.
Mas existem muitas questões interpretativas, que eu vou demonstrar aqui para vocês. Tá? Bom, eu sou obrigado a realizar algum curso preparatório para o exame? Não. Então, fica a critério de cada candidato definir a sua própria estratégia, seja por meio do autoestudo ou através da participação em diversos cursos disponíveis no mercado. Ok? Qual é o prazo de validade da certificação? 3 anos. Expirado esse prazo, assim como é a CPA 10, CPA 20 e outras certificações, expirado esse prazo de 3 anos, o profissional, se tiver interesse, ele pode realizar um novo exame. Tipo, renovação na carteira de habilitação. Né? Vai lá e faz o exame de novo. Ok? Falando especificamente do conteúdo programático. A CPLD está dividida em 11 módulos. Essa apresentação, inclusive, vai estar disponível no site depois, né, Sandra? Sim. Tá? O exame está dividido em 11 módulos, sendo que no primeiro módulo serão abordados assuntos relativos a conhecimentos gerais. E aqui é onde a maioria do pessoal tem preguiça de estudar, ou não tem interesse em se aprofundar nesses assuntos. Então, serão apresentadas questões relativas ao próprio conceito do crime de lavagem de dinheiro, que é o básico do básico, a diferença entre as tipologias de lavagem e ocultação de bens, direitos e valores, crimes antecedentes à lavagem de dinheiro, então, questões relativas às leis de primeira, segunda e terceira geração, isso tem a ver com as convenções no âmbito da ONU, por exemplo, Convenção de Estrasburgo. Tá? Etapas ou fases da lavagem de dinheiro, principais tipologias de lavagem de dinheiro, impactos da lavagem de dinheiro na sociedade e na economia global, qual é o papel das entidades de repressão à lavagem de dinheiro, ou seja, qual é o papel das polícias judiciárias, do Ministério Público, Poder Judiciário. Então a gente está falando aqui dos órgãos de persecução penal. A gente só conhece a nossa parte, né? Que é a prevenção. E o combate? Quem faz o combate? Os órgãos de persecução penal. Então, o papel das polícias, do Ministério Público e do Poder Judiciário. E aí sim, qual é o papel do sistema financeiro na prevenção à lavagem? Deriva do quê? Do chamado direito positivo. O dever de denunciar. Quer brincar de ser banco, quer brincar de ser corretora, seguradora, você tem a obrigação de conhecer os seus clientes, monitorar as operações financeiras e reportar as suspeitas. Quais são os riscos da lavagem, sob a ótica de governança corporativa? Risco legal. Circular publicado, inclusive agora, no final do ano passado, acho que é 38, a gente vai ver na sequência aqui, acho que é 3858, que fala das penalidades administrativas, e também a questão do risco reputacional. Questões relativas a beneficiários finais, de acordo com a Instrução Normativa 634, quem são considerados os beneficiários finais de pessoas jurídicas? Em relação à anticorrupção, algumas questões relativas ao FCPA, UK Bribery e a nossa lei anticorrupção e o decreto 8420, que regulamenta a lei 12846. E também questões relativas à responsabilidade socioambiental. A gente vai apresentar questões relativas à resolução 4327 de 2014 e o próprio normativo SAB 14 de 2014 da FEBRABAN, que é a autorregulação da FEBRABAN para questões de responsabilidade socioambiental. Então, tópicos que serão abordados no módulo 1. Já no módulo 2, panorama mundial. Não dá para trabalhar com PLD se eu não conheço a história, se eu não conheço os conceitos, se eu não conheço as diretrizes e recomendações internacionais. Então, questões relativas às principais convenções internacionais, a Convenção de Viena, que é a mais conhecida, né, de PLD, Convenção de Estrasburgo, de Palermo e de Varsóvia. Depois, quais são as 40 recomendações do GAFI
as 40 mais 9 recomendações, ou seja, qual é a subordinação, vinculação do GAFI, quem são os países, membros permanentes do GAFI, quais são as recomendações do GAFI e qual é o critério de realização das avaliações mútuas. O que é avaliado, né, nas avaliações mútuas dos países considerados cooperantes. Depois, falaremos sobre países cooperantes e não cooperantes, países, territórios e jurisdições sancionados. Inclusive hoje o PND publicou uma newsletter explicando a diferença entre país não cooperante e país sancionado. Sugiro a leitura, que serve como uma fonte de estudos. A questão relativa aos paraísos fiscais, sigilo fiscal e o crime de lavagem. Falaremos sobre o SERIS, que é aquele acordo padrão de declaração comum. Acabou o sigilo fiscal em nível global, com o SERIS. Para quem trabalha com PND, tem obrigação de conhecer o SERIS. Okay? O papel do DRCI na cooperação jurídica internacional, que é o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. Sobre o Egmont Group, composição e atribuições. Para quem não sabe, Egmont Group é um grupo formado por especialistas das unidades de inteligência financeira do mundo inteiro. Então tem gente do COAF que participa do Egmont Group, assim como tem representantes das UIFs do mundo inteiro que trocam informações de inteligência financeira, metodologias de análise, de investigação. É muito fácil encontrar bibliografia sobre o Egmont Group. Sobre o Moneywall, composição e atribuições, grupo de especialistas de inteligência financeira que se reúnem para discutir tipologias e metodologias de monitoramento e detecção de suspeitas de lavagem de dinheiro. FinCEN, também composição e atribuições. ENCA, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Ativos, que é uma iniciativa exclusiva do governo brasileiro. E também o próprio COAF, né? O papel do COAF como unidade de inteligência financeira do governo brasileiro e quais são as atribuições e setores regulamentados pelo próprio COAF. No módulo 3, terrorismo e seu financiamento. Então, um módulo específico para tratar dessa questão. Então, questões relativas à Convenção Internacional para a Supressão do Financiamento do Terrorismo, que é de 2001, exatamente o ano dos atentados terroristas de 11 de setembro. Decreto 5640 de 2005, a Resolução COAF número 15 do ano de 2007, a Carta Circular 3342 de 2008, que trata da comunicação de movimentações ligadas ao terrorismo e seu financiamento, características das principais listas restritivas internacionais, lista OFAC, do Tesouro Norte-Americano, lista da ONU, lista da União Europeia, ou seja, quais são as diretrizes dessas listas, né? Elas tratam de informações relativas a quais pessoas relacionadas com o terrorismo ou seu financiamento. A lista CSNU, que é aquela lista específica do Conselho de Segurança das Nações Unidas, tem cerca lá de 6 mil nomes de pessoas que precisam ser monitoradas por todo o mercado. E aí, a Lei 13.170 de 2015 regulamentou essa deliberação da ONU e a própria CVM, Banco Central e SUSEP publicaram normas específicas obrigando as instituições a reportarem qualquer relação de negócios ou gestão de recursos de propriedade dessas pessoas citadas nessa lista aqui, lista CSNU. A Lei 13.260 de 2016, que é a nossa lei de terrorismo. Falaremos sobre financiamento ao terrorismo e qual é a relação entre financiamento ao terrorismo e lavagem de dinheiro. Esse é um dos módulos mais difíceis, pelos relatos que a gente recebeu. Não menosprezem este assunto. Foi por isso que você escolheu 11 de setembro para falar sobre a CPLDFT? Vocês viram que dia que é hoje, né? 11 de setembro.
bem, gente? Não menosprezem. A pessoa responsável por elaborar as questões desse módulo é o professor Dr. Jorge Lasmar, da PUC Minas, e ele é um dos no Brasil, se não o principal, é um dos maiores especialistas em combate ao terrorismo e seu financiamento no Brasil. Inclusive ele participa de organismos, de convenções internacionais, o cara é muito fera. Minha cabeça saía fumacinha, assim, para entender a pergunta as perguntas que ele mandava. Complexo. Depois, um capítulo específico para falar dos nossos queridos, amados e idolatrados PEP. Né? Então, fala questões relativas à Convenção de Mérida, quando tudo começou, a preocupação em relação às pessoas politicamente dispostas, diretrizes primárias estabelecidas pelo GAFI, deixando muito claro que a nossa regulamentação ela não está aderente às diretrizes do GAFI, em relação às pessoas politicamente expostas. Decreto 5687 de 2006 e as regulamentações do Banco Central, circular 3461 e a 3654, que tratam de PEP, a instrução CVM 463, a circular 445 da SUSEP e a recém-publicada resolução 29 de 2017 do COAF, que o COAF ampliou consideravelmente o leque das pessoas politicamente expostas. Até laranja, o COAF já prevê como PEP. Tá? E quais são os riscos nas relações de negócios com pessoas politicamente expostas? Depois, legislação brasileira. Não é um exame para advogados, mas eu preciso conhecer o mínimo do que prevê a nossa legislação. Então, Lei Complementar 105, que é a Lei de Sigilo Bancário, Lei 9.613 de 98 e as atualizações promovidas pela Lei 12.683 de 2012, que alterou artigos e incisos da 9.613, mas não revogou. Oficialmente é Lei 9.613, com atualizações feitas pela Lei 12.683. Módulo 6, esse é o mais robusto. Regulamentação do Banco Central. Qual é a regulamentação para cooperativas de crédito? Existe? Existe. Circular 3337 de 2008. A famosa Circular 3461 de 2009. A 3430 de 2010, que trata das questões relativas a clientes permanentes e clientes eventuais e também pessoas do relacionamento próximo de PEPs. A 3583, que atualizou a 3461. A 3542, que traz aquela relação monstruosa de 106 operações e situações suspeitas de lavagem de dinheiro, divididas em 14 incisos. Depois, circular 3654, que fala de busca de identificação de beneficiários finais e amplia o conceito de PEP, membros dos TRTs, TRFs, TRS, ampliou o escopo da 3461. Depois, as normas relativas a arranjos e contas de pagamento, 3680 e 3682 de 2013, e a resolução 4282 de 2013, circular 3765 de 2015. 4 normas que tratam das questões relativas às empresas de arranjos e contas de pagamento. Estou falando de UOL, Nubank, empresas de cartões, né, de arranjos de pagamento, sem parar, e assim sucessivamente. Tem um leque gigantesco de empresas que são classificadas como empresas de arranjos de pagamento e estão já sob supervisão do Banco Central. Depois eu pulei aqui propositadamente o circular 369113, que é do mercado de câmbio. Tem umas 60 páginas de câmbio. Você trabalha com isso? Pois é, tem que conhecer na ponta da língua, né? Se fala do leque de produtos e serviços do mercado financeiro, o mais propenso e mais crítico para fins de lavar dinheiro são as operações de câmbio.
câmbio turismo, câmbio comercial, ali é onde o bicho pega. Câmbio financeiro, pagamento de frete. Ok? Depois, a circular 3839, que trata das transações em espécie a partir de 50 mil. Então, baixou a régua de 100 mil para 50 mil. E também a 3858, que trata das penalidades administrativas. Então, de acordo com a pisada de bola, qual é a multa, quais são as sanções que a instituição estará sujeita. Ok? Módulo 7, regulamentação CVM. Instrução 301 e suas atualizações. Tá? 46308, 505, que é a norma de controles internos da CVM, 506/2011, 523/12, 534/13 e a 585, voltada para as empresas de administração de carteiras de valores imobiliários, para as assets, que fazem gestão de fundos de investimento. Gestão, distribuição, administração de fundos de investimento. Não estamos no mercado financeiro? Né? Depois, módulo 8, regulamentação da SUSEP, Previc e ANS. SUSEP, empresas de seguro, previdência privada e capitalização, Previc, fundos de pensão, e ANS, administradoras de planos de saúde. Tá? Então, a Carta Circular SUSEP 21 de 2006, a famosa Circular SUSEP 445 de 2012, que consolida 95% das regras de PLD para o mercado segurador, instrução da Previc 18 de 2014 e a resolução normativa 117 de 2005 da ANS, para os planos de saúde. Regulamentação do COAF. A gente abriu um pouquinho o leque, contemplando a resolução 6 de 99, que trata das administradoras de cartões de crédito, que não faz o menor sentido, inclusive hoje eu confirmei, essa norma ainda está vigente, ou seja, o COAF deveria ter revogado essa norma. Por quê? Por conta dessas normas do Banco Central, de áreas de pagamento, que abrangem já as administradoras e emissoras de cartões de crédito e os chamados private label, né? Cartões de credenciamento. Mas ela está vigindo, a gente tem que tratar dela. E a resolução 25 de 2013, que trata do comércio de bens de luxo ou de alto valor, porque é algo que está muito próximo do mercado financeiro. Quais são as regras? Eu tenho clientes desses segmentos? Eu não deveria, no mínimo, exigir que esses caras tenham cadastro no COAF e que comuniquem a suspeita de seus clientes? Eu preciso conhecer as regras para poder exigir que os meus clientes cumpram essas regras. O cara importa veículos, não é? Obras de arte, etc. e tal. Esse cara não teria que comunicar ao COAF, ele tem registro no COAF, tem realizado comunicações de suspeitas ao COAF, né? Módulo 10, melhores práticas de mercado. Normativo FEBRABAN-SARB 11 de 2013, que nada mais é, mas é uma ferramenta, um instrumento maravilhoso que compila as principais exigências do Banco Central, de uma maneira, eu diria que é uma espécie de uma cartilha que a FEBRABAN fez, interpretativa da regulamentação do Banco Central. Essa norma realmente ela é muito boa e vai auxiliar muito nos estudos. Lembrando que esse normativo tem força de lei. Por quê? Porque é autorregulação. A autorregulação tem força de lei. Então o Banco Central pode sim, por exemplo, fazer um apontamento porque a instituição financeira não seguiu uma regra prevista no normativo da FEBRABAN. Depois, o Guia ANBIMA, de prevenção à lavagem de dinheiro no mercado de capitais. O Guia CREF, de boas práticas de PLD. A CREF é a Associação das Empresas de Crédito, Financiamento e Investimento. Muito legal esses guias aqui. São muito didáticos. Depois, falaremos dos programas Conheça. Seu cliente, seu funcionário, seu fornecedor, seu parceiro ou correspondente no país e o correspondente bancário no exterior com base no princípio de Wolfsberg. Existe versão traduzida do princípio de Wolfsberg, inclusive disponível no site do COAF. Nada mais é que o trabalho de due diligence de correspondentes no exterior.
Política de aceitação de clientes, aquilo que é chamado de de-risking, pessoas que representam alto risco, clientes que representam alto risco de envolvimento com crime de lavagem de dinheiro. Quais são esses setores de risco? Monitoramento de mídias, qual é a função, os benefícios de se acompanhar a mídia, o que inclusive já é uma exigência dos reguladores, já no processo de aceitação, verificar se o cliente tem informações desabonadoras na mídia. As listas de sanções, essas aqui que eu exemplifiquei, de gestão da CGU, da Controladoria Geral da União, cadastro de empresas inidôneas e suspensas, quem é o órgão que publica essa lista, qual é o objetivo dela, cadastro nacional de empresas punidas, que tem a ver com a lei anticorrupção, está previsto inclusive lá na lei 12846, falando da criação dessa lista, e o cadastro de entidades impedidas, relacionada a uma lista negra das ONGs, que recebem subsídios e fomento de órgãos públicos. Falaremos da abordagem baseada em risco, que passou a ser inclusive a recomendação número 1 do GAFI. Falaremos sobre a função e composição dos comitês executivos, comitê de compliance e comitê de PLD, e as ações de treinamento em PLD-FT. Por último, no módulo 11, aqui respondendo a sua pergunta sobre questões dissertativas, né? Então, serão apresentadas questões relativas à análise e julgamento de casos hipotéticos, ou seja, são apresentadas situações e aí serão feitas várias perguntas no sentido de se há ou não indício de lavagem de dinheiro, se eu faria ou não uma comunicação ao COAF, sobre qual justificativa, e inclusive análise e julgamento de casos reais de acordo com as coletâneas do COAF. Existem 3 coletâneas de casos do COAF, disponíveis também para download no site do COAF. Casos reais de lavagem de dinheiro, inclusive com o fluxograma do trâmite, né? Do dinheiro, partes envolvidas. Então é muito legal para que a gente tenha um conhecimento mais aprofundado do que? Das tipologias de lavagem de dinheiro. E também análise e julgamento de casos reais divulgados pela mídia. É pouca coisa? É? Qual é o único jeito de passar no exame? Estudando. Estudando. Estudando por 2 anos. Eu não diria por 2 anos, mas eu diria que no mínimo, aí, uns 3 meses de estudo. No mínimo. Tá? Informação importante. Alexandre, fiz a inscrição para o exame. Essas regras estão disponíveis no site do IPRD, no regulamento. Tá? Fiz a minha inscrição para o exame, vim aqui, fiz o exame e não passei. Posso fazer o exame de novo? Sim. Só que eu vou pagar apenas 20% do valor que eu paguei na primeira tentativa. Eu não posso penalizar quem não passou. Então, de repente, se financeiramente, estrategicamente for interessante, eu venho uma vez para ver o nível da prova, né, o tal do treineiro, né? Faz lá o concurso FUVEST, etc e tal, concurso público, faço um treino, vejo qual foi a minha performance, quanto mais eu vou precisar estudar, e remarco para fazer o exame. Não é demérito nenhum, gente, que não passar. Então, de novo, né, de todas as pessoas que já vieram, apenas uma passou. Né? Qual é o nosso diagnóstico? As pessoas não estudaram o quanto era necessário estudar para passar no exame. Ok? Dúvidas? Sim? Não? Silêncio. Vai? Silêncio agora. Silêncio. Ok? Se estudar, passa. Sim, Se com estudar, certeza. passa. O exame não foi feito para reprovar as pessoas. Como eu disse no início, o exame foi desenvolvido no sentido de atestar conhecimentos e habilidades mínimas necessárias para atuar na área de PLD.